Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um mecanismo natural do nosso organismo para nos proteger dos perigos da vida, das ameaças da vida, né? Só que o que acontece é que a ansiedade, ela acaba se tornando preocupante porque quando ela entra num comportamento, né, num gatilho desregulado, né, ela se torna uma resposta desregulada. E então, quando a gente fala dessa ansiedade, a gente fala começando, né, ou entendendo um pouco biologicamente o que acontece. A nossa amígdala cerebral, que é uma glândula que a gente tem no centro, né, da nossa cabeça, ela é responsável por olhar e reagir às nossas ameaças. E essa amígdala cerebral, ela ativa para poder fazer todo um envio de hormônios e de resposta estressora para o organismo, para que a gente possa se defender desses perigos. Mas o problema acontece quando ela se torna hiperativada. Então, quando a gente tem uma amígdala hiperativada, a gente nem está mais vivendo um evento perigoso, ameaçador, mas se ela está hiperativada, tudo para ela é perigo. Então, ela vai estar sempre no movimento de produzir estresse para esse organismo, um estresse que se torna crônico, e a gente sempre está se sentindo ameaçada. Isso vai produzir no nosso organismo, vai deixar o nosso sistema nervoso central nesse mecanismo de luta, fuga ou congelamento e vai impedir que o nosso corpo relaxe. Então o corpo ele fica sempre em tensão, ele está sempre esperando o pior, e aqui a gente vai entender que vem os pensamentos limitantes, mas pensamentos repetitivos, né? Aqueles pensamentos obsessivos, sempre esperando o pior, sempre esperando uma tragédia. Então, é porque o nosso corpo, biologicamente, ele está fazendo com que a gente fique nesse estresse. Então, isso também vai produzindo toda uma resposta, um desequilíbrio nos nossos neurotransmissores, que vai fazendo um desequilíbrio hormonal, vai fazendo um desequilíbrio no nosso organismo, gerando sintomas, e essa roda, esse ciclo, ele fica numa repetição e vai gerando mais ansiedade. Então, quando a gente, por exemplo, pega uma criança que ela viveu num ambiente nocivo, de certa forma muito crítico, ela entra num sistema de sempre estar achando que tudo e todos geram uma ameaça para ela. Então ela fica com um corpo extremamente estressado e sentindo que tudo gera uma ameaça e desencadeia comportamentos ansiosos. Então a gente vai olhar aqui como uma origem dessa ansiedade, as experiências passadas. Então a gente vai olhar para as experiências adversas da infância, a gente vai olhar para os traumas da infância, a gente vai olhar aqui para as exclusões, a gente vai olhar para as rejeições, a gente vai olhar para as negligências, tanto física quanto emocional, a gente vai falar de abusos, de violência, de movimentos interrompidos em relação ao pai e à mãe. Então todas essas memórias fazem com que essa criança não se sinta segura, ela sente que não tem ninguém ali naquele ambiente para proteger naquele momento, e isso desencadeia uma resposta nessa amígdala, nesse sistema nervoso central. Só que quando isso vai se repetindo, o corpo vai entendendo que tem que estar sempre ali, e à espreita dessas ameaças, sempre pronto para se defender, em alerta para se defender desses perigos, dessas ameaças. E aí a gente vai desencadeando comportamentos ansiosos que vão, ao longo da vida, trazendo diversos sintomas e impedindo que a gente tenha paz de espírito, né? Tranquilidade e tudo mais. Então, quando a gente olha aqui essas experiências adversas, a gente olha para esses traumas, a gente também vai ver muita crença acontecendo aqui. Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço, eu não vou dar conta. Essas crenças ficam corroendo internamente e vão gerando comportamentos ansiosos. E aí, quando a gente vai desencadeando toda essa desarmonia no nosso organismo de forma biológica, essa resposta emocional, a gente vai formando nós energéticos também. Esses nós energéticos vão bloqueando o fluxo de energia nos nossos centros energéticos, que são os nossos chakras. Então, imagine uma criança que foi reprimida, que não podia chorar, que não podia falar o que sentia.
uma criança que não podia ser a sua própria expressão. Hoje, quando ela precisa usar o chakra laríngeo dela para poder se posicionar, para poder falar, para poder se expressar, ela entra em crise de ansiedade. Ao mesmo tempo, uma criança que viveu num ambiente, numa família, num ambiente muito hostil, onde ela se sentia muito insegura, e ela desencadeia esse comportamento de medo, ela vai ter um bloqueio do fluxo do chakra básico, que está relacionado com a segurança, com a nossa estabilidade, com o nosso... a gente pisar firme no chão e sentir que ali é um chão firme, onde a gente pode relaxar em ser quem a gente é. E vai fazer com que a qualquer medo, qualquer situação estressante, essa criança, ela que agora já pode ser um adulto, ela se sinta extremamente ansiosa, porque seu chakra básico ele está desequilibrado. Então, para a gente entender que uma resposta biológica, ela vai ter uma resposta a nível de centro de energia, desencadeando desequilíbrios que aparentemente, então eu estou insegura, então eu estou desequilibrando o meu chakra básico, mas na verdade o chakra básico desequilibrado vai desequilibrar diversas áreas da minha vida, não vai ser só uma resposta de ansiedade, vai ser uma dificuldade para fazer dinheiro, uma dificuldade para me sentir segura nos relacionamentos, as fobias, né, os medos, isso tudo entra aqui nesse desequilíbrio. E depois a gente vai olhar para outras coisas também que são estressoras no mundo que a gente vive hoje, como o uso excessivo de telas, né? Então a gente está sempre com o telefone na mão, a gente acorda com o telefone na mão, a gente vai no banheiro com o telefone na mão, a gente come com o telefone na mão. Isso vai estressando, né, e vai gerando ansiedade, as comparações, a pressão social, né, que vem desse uso excessivo das redes sociais, dessa hiperativação que ficar olhando para as telas e se comparando e achando que o outro tem, que o outro é, que eu não tenho, que eu não sou. Isso também desencadeia essa resposta de ansiedade, assim como uma alimentação inflamatória, onde eu não tenho uma alimentação saudável que estimula todos os hormônios bons do meu organismo a trabalhar em harmonia, vai gerar o estresse, a ansiedade, e uma má alimentação gera uma resposta inflamatória no nosso organismo também e alimenta esse ciclo de ansiedade. Notícias negativas, ficar focando no negativo das coisas, falta de sono, não ter um sono adequado, horas de sono, horário de sono adequado. Também a gente pode estar olhando para essa desconexão com a natureza, né? Então, quando a gente está nesses desequilíbrios de diversas formas, desde traumas, desde desequilíbrios que nós mesmos aqui na vida adulta passamos, e quando eu falo traumas, eu não falo só traumas da infância, mas vivências que a gente tem aqui que podem ser gatilhos para essa ansiedade desencadear, né? Então, tudo isso que a gente vai passando vai deixando registros, vai deixando marcas no nosso corpo. Para quê? Para que o nosso corpo sempre esteja com aquela informação que a gente precisa de uma defesa, que tudo pode ser uma ameaça. Então a gente vai também ter que atuar em cima desses registros, dessas cicatrizes, dessas marcas que ficaram registradas ali no nosso organismo. E sintomas, né, que a gente pode desencadear a partir da ansiedade, né, com a ansiedade são tensão, né, muscular, a gente sabe, né, o ombro tenso, o pescoço tenso, mandíbula tensa, essa estrutura tensa para poder lidar com essa ameaça. Então a gente fica grande quando a gente tensiona, a gente consegue lidar melhor com a ameaça, a gente tensiona a mandíbula para morder essa ameaça, esse adversário, essa outra situação que está ali fora e que pode desencadear, né, esse perigo aqui para o meu território. Sintomas digestivos, porque a gente sabe que o nosso sistema nervoso ele tem uma conexão direta com o nosso com o nosso estômago, com o nosso intestino. Então, isso é muito comum, sintomas digestivos é muito comum quando a gente fala de ansiedade, assim como dores de cabeça, dores crônicas. Quando a gente fala de dor crônica, a gente fala de um corpo que está expressando uma dor física porque tem muita dor emocional, muita informação que vem
da infância, que vem talvez desde quando estava na barriga da mãe. Então são informações que estão ali, estão registradas e estão o tempo todo estimulando essa ansiedade, né, e expressando isso. Uma fadiga extrema, porque um corpo que está o tempo todo gastando energia para lidar com vários desequilíbrios hormonais, desequilíbrio dos neurotransmissores, com um movimento muscular de tensão, de ter que ter gasto energético, ele vai ficar fadigado, ele vai sentir muito cansaço, né? Então, esses são sintomas que a gente percebe no dia a dia, que são sintomas mais comuns. Mas é claro que cada um vai ter a sua expressão, porque o sintoma ele só é a expressão de algum desequilíbrio que ocorre dentro, internamente, né? A Carol fala, eu tenho muita dor na mandíbula de apertar. Isso é uma expressão da ansiedade. Muitas vezes você não se sente agitada, às vezes você não se sente ansiosa, mas você está ali apertando a mandíbula. De certa forma, você está contendo suas raivas, você está querendo morder esse outro que te gera algum perigo. O teu corpo ele está te dizendo assim, aciona esse mecanismo aqui porque eu estou em perigo. E cada um tem, de acordo com a sua história de vida, dos seus conflitos, seus traumas, tem uma fragilidade maior para determinados sintomas e outros para outros. E a gente vai depois, né, desse nosso papo, vamos fazer um exercício de relaxamento que a gente pode usar no nosso dia a dia para aprender a lidar com essa ansiedade, perceber o que ela está vindo ou ela já se instalou, como que a gente pode, ou eu faço um exercício preventivo de autorregulação para eu entrar num estado de relaxamento e nem sequer dar espaço para a ansiedade chegar. Esse é o nosso próximo exercício, nosso próximo movimento aqui. Mas, como eu falei para vocês, das perguntas ontem, né, na caixinha, tem algumas perguntas que eu fui vendo que algumas perguntas se repetiam e eram muito parecidas, então eu elegi algumas que foram perguntas um pouco diferentes e eu trouxe aqui porque eu acho que vai ser bem enriquecedor. Então alguém me perguntou assim, como descobrir os gatilhos da ansiedade? Cada um tem seu gatilho, então o autoconhecimento é o que vai responder ao que o seu corpo está reagindo. Então eu vou precisar entender a minha história, vou precisar fazer essa busca de compreender o que está acontecendo dentro de mim para eu entender quais são os meus gatilhos. Mais uma dica, né? Tem algum lugar específico que eu vou, que eu busco, que de certa forma me gera ansiedade? Tem alguma pessoa que quando eu tô com ela eu fico ansiosa? Tem alguma situação que eu faço que de alguma forma desencadeia a ansiedade em mim? Voltou? Agora voltou? Agora voltou? Vocês estão me ouvindo? Ah, que ótimo. Então, eu estava falando, né, dos gatilhos da ansiedade. Acho que vocês ouviram até aí. Falei do autoconhecimento. A gente vai observar o nosso ambiente, né? Pessoas, lugares, situações, pensamentos que geram. Mas tem alguns sinais que a gente pode olhar. Então, assim, o coração está muito acelerado. Você percebe que você está com uma taquicardia que não é o seu normal? Isso também é ansiedade.
Você tá com uma respiração mais curta, uma respiração mais apical, onde você respira só aqui, você não respira pro seu abdômen, pro seu tórax todo. Sensação de aperto no peito, dores de cabeça, problemas digestivos, como eu falei, suor excessivo, nas mãos, se sentir, né, mão gelada com umidade, o cansaço, pensamentos muito acelerados, ficar pensando sobre algo, às vezes até antecipando situações, imaginando como aquela situação vai acontecer e não tem nada a ver aquilo, você sabe que você não vai nem encontrar com tal pessoa, mas você já está pensando como que você vai lidar com aquela situação, você já está gerando uma pré-situação e já está sofrendo com isso. Essa preocupação, né, excessiva com o futuro, irritabilidade, impaciência, sensação de medo constante, dificuldade de concentração, né, de foco, a memória. Você começa a evitar também pessoas, situações, lugares, por medo de se sentir desconfortável. Você começa a comer demais ou você não come, cada um tem né, sua questão com o apetite. Não dorme direito, você começa a roer as unhas, você começa a balançar as pernas, mexer no cabelo, uso excessivo de celular, ou seja, você começa a fugir de estar com você, de sentir o que você está sentindo, então você pega o telefone, vai se distrair, fica passando reels, fica ali, vai jogar um joguinho, vai comer para sentir prazer, vai ligar um Netflix e ficar maratonando aquilo sem parar, né? Você fica ali o tempo todo. Então, muitas vezes até trabalhar demais, né? Você não consegue relaxar, então você está sempre trabalhando. Você saiu do seu trabalho, você está em casa, você está trabalhando, além do que você precisa. Você não precisa ficar lavando uma xícara de cada vez, mas você está lavando uma xícara de cada vez. Então, são comportamentos que a gente vai analisando que estão relacionados à ansiedade. E outra pergunta que me fizeram foi como a preocupação pode afetar minha saúde física. Eu acho que tudo que eu falei aqui para vocês é mais ou menos isso, né? Então, você está preocupada, você está estimulando sua amígdala cerebral, seu sistema nervoso central. O teu corpo ele vai liberar hormônios bioquímicos, neurotransmissores. Isso vai informar os tecidos do teu organismo, vai gerar sintomas. Sistema digestivo para um, tensão muscular para outros, dor crônica para outros, dor de cabeça para outro. Então, o teu corpo ele vai ter uma resposta. E a outra pergunta que me fizeram é se existe uma diferença entre ansiedade normal e transtorno de ansiedade. Que é o que eu falei, a primeira frase que eu falei aqui. A ansiedade ela é um mecanismo, uma resposta natural do nosso organismo aos perigos. O que acontece é que quando isso fica desregulado, eu tendo a ir para essa ansiedade por coisas que não tem motivo pelo qual. Ou seja, não existem ameaças, mas eu estou me sentindo ameaçada. Não existem perigos reais, eu não estou passando por uma situação, mas o meu corpo ele já imagina, ele já sente que ele está passando por isso, então ele já tenta me proteger desse perigo, acionando todos esses mecanismos, né, cada um do seu jeito, para que eu possa lidar com essa ansiedade. A ansiedade a gente chama, né, o mal do século, porque a gente vê um estudo recente que de 8, se eu não me engano, 8 de 10 pessoas estão, né, com ansiedade ou depressão e isso está sendo o maior motivo de afastamento das pessoas do trabalho. Então, esse mesmo estudo fala da importância de ter esse trabalho de saúde mental, né, nos trabalhos, nas instituições, nas empresas, nas escolas, porque a gente está adoecendo. A gente está adoecendo, a nossa comida ultraprocessada está nos adoecendo e está gerando ansiedade. Nosso sedentarismo, porque fica muito tempo na tela, está desenvolvendo essa ansiedade, né? Essa comparação, essa pressão social, né? E os nossos próprios traumas e desequilíbrios que todo mundo passou, tem tem sua história, né? Então, como que a gente lida com isso? Tem situações que a gente vai sim precisar de um suporte medicamentoso para lidar, e eu acho que a gente banalizou o uso de medicação. Eu acho que muito pouco
precisaria de medicação como suporte, em uns casos, né? Muitos poucos casos precisariam, mas é mais fácil, né? A gente dar uma medicação. Uma medicação, ela é um suporte, mas o problema é que ela está se tornando uma bengala para a maioria das pessoas, e isso é muito grave, é extremamente grave. Mas a gente tem as formas naturais, onde o nosso corpo ele se autorregula, né? E ele tem uma resposta que vai melhorar a curto, médio, longo prazo, de uma forma que a gente pode aprender a viver sem ter essa ansiedade. Primeiro porque o nosso cérebro ele é plástico, então ele tem uma capacidade total de se organizar novamente e não ficar respondendo essa ameaça. Vai ter trabalho? Pra caramba, mas sofrer também dá trabalho, conviver com a ansiedade também dá trabalho. Eu sou uma pessoa que comecei a sentir ansiedade com 12 anos de idade, com diversos sintomas. Então eu te digo, é possível viver uma vida onde você não está ansiosa, mas você vai ter que fazer muito por você. Dá trabalho, sofrer também dá, a gente vai ter que escolher o que a gente quer ter de trabalho, o que faz sentido nesse momento. Para mim, se é ficar nesse padrão ou se é ter um trabalho, um esforço que vai repercutir positivamente. A medicação ela é extremamente importante numa situação, a pessoa tá ali, ela não consegue nem trabalhar. A gente vai entrar com uma medicação, isso vai dar uma vida para ela vai conseguir ir pro trabalho, ela vai conseguir levantar, ela vai conseguir se manter um pouco harmonizada para conseguir pensar, né? Tem casos que a gente precisa, mas banalizou demais. Essa é a grande questão, banalizou demais. Se você for avaliar com amor cada caso, muitos casos, talvez a maioria mesmo, não precisa de uma medicação. Com uma atividade física, que é o que a gente está falando aqui, uma atividade física para poder produzir hormônio, neurotransmissor, para poder ter saúde mental, uma alimentação rica em todos os nutrientes necessários para fazer esse estímulo de todos esses hormônios bons para o nosso organismo, para diminuir a resposta inflamatória, para diminuir o estresse oxidativo desse organismo, é com uma alimentação. Então, a gente trabalha uma ansiedade também com uma alimentação, com atividade física. E aí entram as abordagens também, que a gente já começou falando, da questão do autoconhecimento. Aqui, quando eu falo da microfisioterapia, essas marcas que estão, dos traumas, das experiências adversas, desse estímulo do organismo que está sempre ativado, nós vamos limpar essa informação do organismo com a microfisioterapia para o quê? Para desligar um pouco essa informação. Só que essa pessoa, ela está o tempo todo esperando ameaça, essa informação ela vai ligar de novo. Então, é um interruptor. A gente vai com a ferramenta ajudar a desligar o interruptor que está relacionado com toda essa informação traumática já registrada no corpo, mas ao mesmo tempo ela precisa continuar estimulando o processo de autorregulação dia a dia, até que ela se sinta no mínimo equilibrada para poder se sentir no corpo novamente. Então, a microfisioterapia vai ser essa ajuda, a barras de Axis vai ser essa ajuda tanto mental, emocional, física e espiritual, porque vai reprogramando os padrões, vai deletando informações que estimulam essa ameaça, esse perigo, vai promovendo relaxamento no organismo, então é uma super aliada em caso de ansiedade, ajuda muito a relaxar, aliviar dor, melhorar sono, ter esse autocentramento no sentido de me reconectar com quem eu sou, com a minha centelha. Existem ferramentas energéticas que nos ajudam, o próprio Reiki, uma radiestesia, onde a gente vai trabalhar a partir do nosso campo energético para poder ajudar a melhorar essa ansiedade. E existem ferramentas de autorregulação, que essas ferramentas elas são aquilo que realmente no dia a dia vai fazer com que a gente esteja autorregulada para conseguir lidar com a ansiedade e também para diminuir essa ansiedade, não engatilhar essa ansiedade. Exercícios de autorregulação onde a gente vai, primeiro, exercícios onde a gente vai lidar com a autorregulação do organismo para diminuir essa resposta da amígdala, do sistema nervoso central, para a gente poder diminuir esse mecanismo de insegurança, mas também conhecendo da onde vem esse desequilíbrio que gera ansiedade, a gente vai atuar mais especificamente. Então, minha questão é com o relacionamento com a minha mãe, relacionamento com o meu pai, qual é a desordem que tem na minha vida que estimula isso?
E todos esses exercícios eu coloquei no Autocura Energética, clicando ali no link do perfil do meu Instagram, vocês vão acessar o Autocura Energética, que tem tudo isso que é necessário para a gente fazer todos os dias, principalmente quando a gente está em desequilíbrio, né? Então, tem infinitas possibilidades, eu trago as possibilidades terapêuticas que eu tenho aqui, mas vamos citar outras, uma escrita terapêutica, dançar, tudo são ferramentas que nos ajudam nessa autorregulação para a gente poder lidar com essa ansiedade. Eu sempre digo, imagina que é um interruptor, o interruptor da luz está aceso. Se você não faz nada e fica esperando que esse interruptor apague e você melhore da ansiedade, talvez você fique numa ansiedade eterna, sempre piorando. Mas se todo dia você vai lá e desliga esse interruptor, você vai trazendo autorregulação. O teu corpo vai entendendo que não precisa ficar em alerta o tempo todo. E isso vai te ajudando a diminuir essa resposta estressora do organismo, e vai melhorando os sintomas, e vai melhorando tudo isso que a gente já viu que desencadeia, desequilíbrio energético e tudo mais. Certo? Tem alguma pergunta? Se tiver, escreve aqui. A gente vai fazer um exercício, então, que eu adoro, eu utilizo na maioria dos meus atendimentos aqui, pra gente aprender rapidinho como em 2 minutos a gente dá uma relaxadinha, pra gente poder usar isso antes de uma prova, pra gente poder usar isso antes de uma apresentação, pra gente poder usar isso no meio da rotina lá que o trabalho tá consumindo, quando a gente está pensando em alguma coisa que vai acontecer, que está gerando. Então, esse é um exercício muito simples, muito prático, que eu acho que com certeza alguma diferença vai fazer aí na sua vida. Então, o exercício você pode fechar seus olhos, porque eu acho que fechando os olhos você consegue se entregar melhor para esse exercício, para conseguir sentir o exercício. Então, fecha os seus olhos e imagina todo o teu corpo soltando, se dissolvendo. Você respira e você vai soltando tudo aquilo, deixando embora tudo aquilo que não depende de ti. Vai se colocando presente, vai se colocando disponível. Vai deixando o teu corpo soltar as expectativas, as ansiedades, os pesos, os medos, as frustrações, as raivas, as preocupações. Imagina que no alto da tua cabeça tem uma cachoeira de uma água bem gelada, mas de uma água muito cristalina que purifica. E essa água vai escorrendo pela sua cabeça, escorrendo pelo seu corpo todo e vai levando embora todos esses sentimentos, pesos, preocupações, ansiedades. Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te gera medo, insegurança, controle. Essa água gelada vai levando embora, sente ela descendo, percorrendo o teu corpo, escorrendo através da planta dos seus pés. Deixa ir embora tudo aquilo que não precisa mais ficar, que está ocupando espaço e que na verdade só está te limitando. Imagina que essa cachoeira ela vai passando e ela vai percorrendo o teu corpo e vai limpando e limpando até que você sinta que está fluindo energia, que você está mais disposta, que está tudo bem com você. E então você imagina que essa cachoeira, que era de uma água gelada, ela se transforma numa cachoeira de luz azul. E essa luz azul, ela traz tranquilidade, ela traz paz de espírito, ela traz serenidade, ela te faz estar presente. Essa luz azul, ela te deixa conectada com o agora, ela te deixa consciente de quem você é, ela te deixa no presente, ela vai acalmando as tuas células, vai acalmando todos os tecidos, relaxando todos os tecidos do seu corpo, todos os músculos, todos os tendões, todos os órgãos. Ela vai fazendo com que seus batimentos se alinhem, sintonizem com o fluxo da sua respiração, que também se acalma. Ela vai relaxando os músculos das suas costas, vai dissolvendo as tensões, vai dissolvendo a angústia do teu peito,
as apreensões sobre o futuro, sobre o amanhã. Essa luz azul, ela faz renascer dentro de você um espaço aberto para você poder colocar tudo de bom que você quer na sua vida, de você poder sentir tudo de bom que você deseja sentir na sua vida. Sente como é estar no seu corpo a partir desse relaxamento. Perceba qual é a parte do seu corpo que fica mais relaxada quando você acessa essa luz azul. Vai acalmando os seus pensamentos, deixando que essa luz ela passe por todo o seu corpo e saia também a partir dos seus pés e volte para a natureza. E esse ciclo ele se refaz e você percebe que você faz parte do todo. É um fluxo contínuo de tranquilidade e de paz. Então você vai abrindo seus olhos, vai trazendo presença para aqui e para agora. Traz uma respiração bem profunda. Claro que eu estendi o exercício, falei muito mais coisas, mas no dia a dia você não precisa fazer tudo isso que eu falei. Você imagina que a água vai purificar. Você imagina que a luz azul, ela vai te tranquilizar, vai te relaxar. E é breve, em 1 minuto que você faz esse exercício e ele tem um poder maravilhoso na sua vida. A gente pode começar o nosso dia fazendo isso, a gente pode finalizar o nosso dia depois de todas as tensões do dia fazendo isso. Certo? Espero que tenha feito sentido, que tenha colaborado a compreensão, né, do que é essa ansiedade, de onde ela vem, ferramentas que a gente pode utilizar, compreender o nosso organismo, o que acontece, né, biologicamente, o que acontece energeticamente no nosso corpo por causa da ansiedade, o que a gente pode fazer no dia a dia para sair dela. É possível, nós temos a capacidade total de nos autorregularmos, de nos autocurarmos, né? Então a gente vai ter um pouco de trabalho, mas sofrer também dá muito trabalho, e a gente vai ter que fazer essa escolha como tudo, né? Tá bom? Obrigada pela presença mais uma noite, e a gente se vê na próxima.